E se Judas não tivesse traído Jesus? Essa pergunta, que parece saída de um roteiro de cinema, pode ser o fio que puxa um novelo inteiro de reflexões que você talvez nunca tenha feito. Porque, se a base de uma das maiores religiões do mundo depende de uma traição, então, será que tudo sempre foi como nos contaram? E se não for? Não, esse vídeo não é sobre destruir sua fé. É sobre reconstruir o seu senso crítico. Porque acreditar não pode ser sinônimo de obedecer cegamente. Acreditar de verdade é escolher. E para escolher, é preciso pensar. O mundo está se polarizando. De um lado, os que seguem dogmas com unhas e dentes, sem se dar o direito de questionar. Do outro, os que negam tudo zombam de quem acredita e se consideram superiores apenas por rejeitarem qualquer forma de espiritualidade. Mas existe um meio do caminho. Um lugar onde a dúvida não destrói, mas fortalece. Onde perguntar não é pecado, é evolução. Você já reparou como algumas religiões, mesmo pregando o amor, acabam separando mais do que unindo? Já notou que para muitas delas, a verdade só existe dentro de seus próprios muros? Que as outras formas de fé são vistas como erro, pecado, ameaça? Por que será que é tão difícil admitir que talvez, apenas talvez, existam várias formas válidas de se conectar com o divino? Será que um Deus infinito só poderia se manifestar de uma única forma? Essas perguntas incomodam. E deveriam mesmo. Porque tem algo errado quando a religião que nasceu para dar sentido começa a ser usada como instrumento de culpa, medo e controle. Quando o amor ao próximo é condicionado. Quando se fala mais em castigo do que em compaixão. Quando o diferente vira inimigo. E não pense que isso é novidade. Desde os tempos antigos, a religião andou de mãos dadas com o poder. Reis foram coroados em nome de Deus. Guerras foram travadas em nome da fé. Povos foram dizimados com bênçãos sacerdotais. A cruz muitas vezes virou espada. Isso não invalida o bem que a religião já fez e ainda faz, mas nos obriga a enxergar o outro lado, porque onde há fé, também pode haver manipulação. Onde há esperança, também pode haver lucro. Onde há busca por sentido, também pode haver sistema. Sim, sistema. Porque a religião também virou mercado. Eventos lotados, dízimos milionários, templos monumentais, líderes com jatinhos particulares. Enquanto fiéis passam necessidade, alguns líderes religiosos acumulam fortunas. E aqui não estamos falando de espiritualidade. Estamos falando de indústria. Mas vamos com calma. Esse vídeo não é sobre te transformar em ateu. É sobre te lembrar que fé e questionamento não são inimigos. Que é possível acreditar e, ainda assim, pensar. Vamos fazer um exercício rápido. Você já se perguntou por que acredita no que acredita? Já questionou se a sua fé é realmente sua? Ou apenas algo herdado da sua família, da sua cultura, do seu bairro? E se você tivesse nascido do outro lado do mundo? Talvez você estaria rezando para outro Deus, seguindo outros costumes, se sentindo igualmente certo e igualmente salvo. Mas por que então tantos acreditam que só a própria religião é a verdadeira? Que todas as outras são invenções humanas, enganos, heresias? Essa arrogância espiritual é o que mais nos afasta uns dos outros. É o que impede o diálogo, a empatia, a verdadeira conexão. Porque se eu acredito que a sua crença é um erro, então como posso respeitar sua experiência de vida? Como posso ouvir, trocar, crescer? E aí mora o problema. Quando a fé vira muleta para o ego, para a vaidade de se sentir especial, escolhido, superior, ela deixa de ser ponte, vira muro. Mas existe saída. A saída está em uma fé que une, que acolhe, que aceita perguntas, que não teme o diferente, que não impõe, mas inspira, que não exclui, mas inclui. Você pode continuar sendo cristão, espírita, evangélico, budista, ateu, o que for. Mas pode ao mesmo tempo praticar a escuta, o respeito, o silêncio diante do mistério. Porque no fundo, ninguém tem todas as respostas. Nem os cientistas, nem os padres,
Nem os pastores, nem os gurus, nem os ateus, ninguém. Estamos todos tentando entender o que significa estar vivo, o que significa morrer, o que existe além do que vemos. E cada um vai encontrar suas próprias respostas. E tá tudo bem. Aliás, tá mais do que bem. É isso que torna a humanidade rica. A pluralidade, as diferentes formas de ver o mundo, de se relacionar com o invisível, de buscar sentido. Então por que tanto medo de questionar? Será que a sua fé é tão frágil que não pode ser colocada à prova? Será que Deus se ofende com perguntas sinceras? Ou será que fomos ensinados a temer o pensamento justamente porque ele nos liberta? Liberta de quê? De dogmas vazios, de obrigações que nos sufocam, de culpas herdadas, de fardos que não são nossos. Quando você começa a pensar por conta própria, algo mágico acontece. Você começa a escolher o que faz sentido, o que te aproxima do bem, o que te conecta com algo maior, seja ele qual for, e o que te afasta de tudo isso. Essa é a verdadeira espiritualidade, aquela que liberta, que cura, que constrói, que une. Você pode ir à igreja, ao terreiro, ao templo, ao mato, ou apenas fechar os olhos em silêncio. Não importa. O que importa é o que isso provoca em você. Se te faz mais compassivo, mais humano, mais presente, então está funcionando. Mas se a sua fé te faz julgar, excluir, odiar, talvez seja a hora de revisar. A religião pode ser uma trilha, mas nunca o destino. O destino é a paz, o amor, a conexão com o outro, com o mundo, com o sagrado, seja qual for. E aqui vai o ponto central desse vídeo. Não é sobre destruir, é sobre reconstruir. Porque o mundo não precisa de mais fanáticos. Precisa de mais conscientes, de mais despertos, de mais pessoas que amam mais do que acusam. Você não precisa virar ateu, nem mudar de religião. Mas pode sim começar a observar com mais critério, a reconhecer os sinais de manipulação, a perceber quando o discurso sagrado está sendo usado para fins bem humanos, como poder, dinheiro e controle. Você pode começar a distinguir fé de fanatismo, tradição de prisão, espiritualidade de religião institucional. E pode, sobretudo, começar a conversar. Sim, conversar. Porque se tem algo que a religião deveria ensinar, é o diálogo, o respeito, a escuta. Você consegue conviver com quem pensa diferente? Consegue amar alguém que acredita em outro Deus? Consegue respeitar quem não acredita em nenhum? Se sim, parabéns. Você entendeu o essencial. Se não, talvez esse vídeo seja o empurrão que faltava. E se tudo isso ainda te incomoda, respira fundo. Porque a revolta que você está sentindo talvez não seja contra esse vídeo. Talvez seja contra as verdades que você nunca teve coragem de enfrentar. Esse é o estilo do canal O Peso Invisível. A gente não traz respostas prontas. A gente levanta perguntas. Porque o pensamento é o primeiro passo para a liberdade. Se esse vídeo fez você pensar, comenta aqui embaixo. Qual é a sua maior dúvida sobre fé e religião hoje? Sem medo, sem vergonha. Aqui é espaço seguro. E se você quer mais vídeos assim, que provoquem, mas acolham, se inscreve no canal. Porque viver no automático já não é mais uma opção. Compartilha esse vídeo com alguém que vive preso a dogmas e precisa respirar um pouco de dúvida, de luz, de liberdade. Às vezes, uma pergunta é tudo que a pessoa precisa para começar a se encontrar de verdade. E lembre-se, você pode continuar acreditando. Só não precisa deixar de pensar.